O tema dessa noite, do encerramento da nossa conferência, é Ele virá. Ele virá. E eu quero pedir muita atenção de todos vocês nessa noite. Ontem eu tive o prazer de estar ali trabalhando ali atrás para contribuir com a Ana, que está fazendo o trabalho de mídia dessa conferência. E aí eu observei que lá atrás o movimento é um pouco diferente. Então eu quero muito a sua atenção, para que eu não tenha que chamar a sua atenção durante o sermão nessa noite, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservaram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Quero que você repita comigo o subtítulo do sermão de hoje. Diga assim comigo, alto e em bom tom: a imaturidade te devolverá ao inferno. Eu quero que coloque para nós aqui o primeiro tópico de hoje. O primeiro ato, eu separei em 3 momentos. Assim vai ficar claro cada tópico que a gente vai precisar passar para entender esse texto e o que ele tem a ver sobre a volta de Cristo, porque o tema hoje ele é mais escatológico, falando sobre os últimos dias. Eu queria refrisar a cabeça dos irmãos sobre o que nós conversamos em cada dia. No primeiro dia, nós ouvimos aqui sobre a perseverança. Fomos advertidos sobre a importância de nos mantermos vigilantes para a volta do noivo. E para isso foi usada a parábola das 10 virgens aqui, muito bem exposto. Aí eu até brinquei com o pastor Lindomar, só não entendeu o que realmente não quis entender. Mastigadinho para a gente. Ontem nós tivemos toda a abordagem sobre a descida do Espírito Santo. Nós ouvimos também sobre a necessidade de crer para receber. Vimos, por exemplo, como Deus agiu com aqueles que não creram em seu chamado, quando Deus falava, como foi o caso de Zacarias. Zacarias não acreditou no anjo, pois ele e Isabel eram velhos demais para ter um bebê. Então Gabriel disse, por não terem acreditado no que Deus havia prometido, Zacarias ficaria mudo até então que João nascesse. E depois fomos convidados a buscarmos mais uma vez por revestimento do Espírito Santo para guardarmos a fé. E de ontem, nós temos 2 testemunhos. Tanto a irmã Giselma quanto a diaconisa Dorvalina não estavam se sentindo bem, vieram aqui e logo após testemunharam a melhora instantânea do toque de Deus. Então nós estamos experimentando todo o agir de Deus e mostrando que o Espírito Santo de Deus tem poder para agir no meio de nós e através de nós. Amém? Hoje eu estou responsável por falar sobre a segunda vinda para aqueles que o aguardam. E como nós devemos viver até lá. Vai parecer um pouco semelhante com o primeiro dia, mas vocês verão que não é. Nós vamos falar primeiro sobre o resultado da descida do Espírito. Por isso que eu pedi para que você não fechasse a sua Bíblia comigo nessa noite. Nós vamos olhar primeiro, nesse primeiro tempo, todo o que o texto tem a oferecer para nós. A partir do versículo de número 42, coloca para nós por gentileza, que diz assim a palavra de Deus. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Até aqui no primeiro. Olha que interessante, todas as vezes que nós lemos Atos 2, que nós vamos para falar sobre o que foi lido aqui, sobre a profecia de Joel, a gente sempre para no primeiro resultado da descida do Espírito Santo de Deus. Eles falavam em línguas. Deus começou a batizá-los. Uns falavam em línguas de fogo, como alguns chamam de línguas estranhas.
Outros começaram a falar em idiomas terrenos, e dali começaria o maior movimento evangelístico da terra. Deus deu a eles o dom de falar em outros idiomas para levar o evangelho. E aí nós ficamos entusiasmados com isso, e nós paramos aí. Mas o texto não termina. O texto mostra o resultado de uma igreja, a primeira igreja a receber o Espírito Santo de Deus. E é aqui que eu quero chamar a atenção da igreja, porque muitos, por terem essa leitura bíblica viciada, o que é uma leitura viciada? Eu não consigo interpretar além do que já me contaram. A gente lê Atos 2 de novo com a mesma coisa. Todo culto, toda conferência, precisa alguém pular, começar a falar em novas línguas, senão o Espírito Santo não agiu. Mas a Bíblia está mostrando qual que é o resultado verdadeiro e completo. Porque não é em verdade o falar em línguas, não é uma em verdade você pular na presença de Deus, não, mas isso não é o resultado completo que a Bíblia está dizendo para nós. Esse povo que recebeu o Espírito, olha como eles começaram a viver. Eles estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos. O que é? A doutrina, o que nós temos em mãos, as escrituras sagradas. Tudo aquilo que os apóstolos pregaram foi registrado, e eles se dedicavam no conhecimento, em querer saber mais. Uma pessoa cheia do Espírito tem desejo, anseio por conhecer mais da palavra de Deus. É impossível alguém que espera, depois de uma leitura viciada, ser cheio do Espírito Santo de Deus, se tudo que ele espera do Espírito é sentir uma energia apenas de dentro para fora. Não, o Espírito foi dado a vocês, para que vocês crescem e continuassem firmes. Foi o que foi pregado ontem. Sem Ele, você nunca teria vontade de abrir um livro desse tamanho e se deleitar em cima dele. Sem Ele, você nunca entenderia a profundidade, o poder do Evangelho. Então, o primeiro sintoma, pós recebimento do Espírito, é o deleite na palavra de Deus. Depois disso, é o que nós experimentamos ontem à noite aqui também. Geralmente, quando a gente tem um momento de poder comer, as pessoas comem, conversam com seus grupos e saem correndo. E aí eu fiz o exercício, irmãos, é momento de comunhão. E a gente o culto terminou 8. A gente fechou a igreja para sair quase 11. Funcionou, que é o quê? As pessoas cheias do Espírito Santo de Deus não só eram enrustidas na palavra, mas tinham prazer na comunhão dos santos. Porque esse é o poder do Espírito Santo sobre nós, a capacidade de chamar de irmão quem nasceu de outra mãe, quem foi criado diferente, quem tem personalidade diferente, é se preocupar e conversar com ele. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, a comunhão da igreja. Ao partir do pão e as orações. Aqui são duas referências claras nesse texto. O primeiro, o partir do pão. Todas as vezes que eles se reuniam nas casas, eles comungavam, o que nós temos aqui com a Santa Ceia. Nós fazemos uma vez no mês aqui no templo. Todas as vezes que a igreja se reunia nas casas, eles ceavam juntos. Então sempre iam no partir do pão. Mas esse partir do pão era um pouco maior nesse sentido. Aí vem o segundo sentido da palavra. A ceia não era um mero rito. Não era um mero momento de a gente olhar um pedaço de pão, um pedaço do sangue de Cristo. Era um momento também de cuidar do irmão. É por isso que acontecia na casa uns dos outros. Porque também se levava alimento para quem não tinha. Isso também era um mover do Espírito Santo de Deus. E aí vem a primeira pergunta de várias que terão para nós nessa noite. Qual foi a última vez que a sua casa ficou aberta para você receber quem não tinha pão? Mas logo depois, se você pergunta, João, eu não recebo gente assim na minha casa, não sou de te receber. Deixa eu te perguntar, você que é cheio do Espírito Santo de Deus, qual foi a última vez que você foi na casa de quem não tinha pão para poder comer com ele? Não é chegar, dar o pão e ir embora. É chegar e falar assim, eu vou comer com você. Eu vou sentar com você. Isso é sintoma de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo de número 43, diz assim para nós. Todos estavam cheios de quê, irmãos? De quê, irmãos? Temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos por quem? É conferência, irmãos. Tem esse caráter de você anotar, de você entender. Primeira coisa que está aqui. Toda pessoa cheia do Espírito Santo de Deus teme a Deus. Toda pessoa cheia do Espírito Santo de Deus tem temor à palavra e ao Deus que ela serve. Qual que é o maior problema nosso hoje, 2025, com os crentes místicos?
tem muito irmão que teme mais o diabo do que a Deus. Tem muito irmão que teme mais outra religião do que a Deus. Os cheios do Espírito eram cheios de temor somente a Deus. Não temiam os homens, não temiam as potestades, temiam a Deus. E eles podiam, a partir disso, testificar. Uma das coisas que também, e aí usando as escrituras para a gente fazer a gente pensar, irmãos. Essa igreja, diferente da igreja de Corinto, quando a gente vai olhar, a primeira igreja batizada no Espírito Santo de Deus, nós não temos relato bíblico que eles receberam dons espirituais além das línguas. Quem fazia maravilha no meio deles eram quem a Bíblia está falando? Os apóstolos. Ninguém naquela igreja é relatado biblicamente falando que estava curando, que estava profetizando, no sentido como nós lemos hoje, que o profetizar aqui é ministrar a palavra de Deus nesse tempo. Ninguém estava lá se reunindo para poder orar e começar a ver o futuro. Todos que receberam, a primeira igreja a receber o Espírito Santo de Deus, só viram os sinais por intermédio dos apóstolos. E aí, levanta uma preocupação para você que está aqui nessa conferência, esperando o Senhor Jesus voltar, com uma leitura viciada do texto bíblico, achando que uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja que, como a igreja de Corinto, é uma igreja que tem um monte de dons se manifestando. Quando Deus está falando para nós, a primeira igreja que eu enchi do meu poder, começou a partir pão com quem não tinha, começou a estender a mão para o necessitado, começou a ter temor e tremor ao ouvir o nome de Deus, e começou a ter zelo pela minha palavra. Nossa, isso aqui é para constranger a gente, de como a gente olha para o texto de maneira viciada, e espera sempre as mesmas coisas. No versículo 44 vai dizer o que para nós? Os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em... Não porque eram as mesmas pessoas, porque nasceram nas mesmas famílias, mas é porque o mesmo Espírito guiavam eles na mesma direção. Todos tinham os mesmos planos. Vamos ajudar os necessitados. Vamos guardar a doutrina dos apóstolos. Todos tinham a mesma direção, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Um sinal de uma igreja que não é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é extremamente dividida. E esse é um dos nomes de Satanás. Ele é o espírito da divisão. Enquanto Deus apresenta para nós o espírito da unidade da igreja dele, o Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela segue na mesma direção, com a mesma paixão, com a mesma vocação, independente dos dons que são manifestos no meio de nós. O versículo 45 vai dizer assim para nós. Olha o que eles faziam. A gente também não vai ter outros relatos bíblicos sobre uma igreja fazendo a mesma coisa. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E aí tem duas questões aqui também nesse versículo para vocês. O primeiro, ele é literal. Eles realmente pegavam suas propriedades e vendiam para repartir com quem tinha menos. Eles realmente sacrificavam o bolso deles para poder repartir com quem tinha menos. Mas tem um outro significado que é preciso a igreja se atentar aqui, porque não é somente isso que está mostrando. Eu só sei se o Mateus está precisando de algo, se eu tenho comunhão com ele, para chegar ao ponto de assumir o risco, de vender a minha propriedade, dividir o meu bem com ele, eu ando com ele, comungo com ele e sei da dificuldade dele. A grande questão chave para eles se predispuserem através do Espírito Santo de Deus, de venderem o que eles tinham para dar para quem precisava, é porque eles estavam em comunhão todos eles. Eles cuidavam uns dos outros. Aí vem a terceira pergunta dessa noite. Dá uma olhada para trás assim e pergunta assim, você vai repetir comigo: Senhor Jesus, me mostra na igreja uma pessoa que eu não abracei nos últimos 30 dias. Os pastores é mais fácil, quem está abraçando todo mundo, né? Mas a provocação é para, como na igreja de Jerusalém, não está falando sobre pastores, presbíteros e diáconos, está falando da igreja, a pergunta é para a igreja. Porque a expectativa de quem não é cheio do Espírito Santo é que pastor assuma a bronca e toma conta. Uma igreja cheia do Espírito Santo, todo mundo cuida um do outro. Uma igreja cheia do Espírito Santo, todo mundo está preocupado com o que o irmão está passando, se está faltando pão na mesa dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus está sabendo por que o irmão não veio, se ele precisa de carona, eu pego minha moto, pego meu carro e busco ele.
É isso que está por detrás do versículo 45 para nós. Eles faziam isso porque eles cuidavam uns dos outros. Se uma igreja falta zelo, falta cuidado, é porque a sua espiritualidade está fraca. A sua caminhada com o Espírito Santo de Deus, ela é fraca. E não adianta Deus acrescentar, se uma igreja que está vazia do Espírito Santo de Deus, nunca vai cuidar de quem precisa. Então, irmãos, os dons existem, são maravilhosos. Ontem pessoas foram curadas, mas isso é parte do Evangelho. O todo está no cuidado de uns dos outros. Jesus chamava a multidão, pregava, e depois de pregar, o que ele fazia? Hora de partir o pão e peixe. Terminou de pregar, o que ele fazia? Traga quem está doente. Quem é cego vai ver, eu vou curar, eu vou manifestar os meus dons. Ou seja, eu prego, mas eu cuido também. Esse é o nosso Pai, o nosso principal exemplo. Então, antes de você se preocupar em qual dos dons da lista de 1 Coríntios se encaixa em você, se a sua vocação ela é diaconal, pastoral, aonde é que você se encaixa na estrutura religiosa? Irmão, antes de tudo, saiba como é que está a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Como é que eu meço isso, pastor? Como você tem cuidado do seu irmão. Versículo de número 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio da onde? Aonde, irmãos? Outra leitura viciada que nós temos. Tem irmãos que é radical, ele acredita que a igreja de Jesus é só nas casas. Não, irmãos, lá na frente a gente vai ver que eles se concentravam nas casas, porque eles foram impedidos de estarem no templo. Mas Deus nunca mais falou para a gente não se reunir aqui mais. Quem está falando isso não está lendo a Escritura. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria. E o quê? Sinceridade de coração. Vamos lá? Vamos lá de novo, meus irmãos. Com alegria e de coração. Qual que é o maior problema? Quando você ouve a palavra do pastor aqui e vai buscar cuidar uns dos outros pela força humana, não há sinceridade de coração. Você está fazendo porque eu te instruí, você está fazendo porque eu te pedi. Uma igreja cheia do Espírito Santo não mostra que foi o ministro que disse a eles a fazerem isso, mas foi o Espírito que gerou alegria e sinceridade de cuidar uns dos outros. A falta do seu desejo de cuidar uns dos outros não é porque você foi criado assim, porque seu pai e sua mãe é esquisito, sua avó é esquisito. É porque você carece do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. É o que o texto está dizendo, irmãos. E o último versículo do primeiro ato dessa noite diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo. Vamos juntos, irmãos, vamos acordar um pouquinho, senão a gente não vai. Vocês não vão lembrar disso aqui depois. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo. Quem que é o povo aqui, irmãos? Eu vou ler e aplicar, aqui é fácil. Não é os irmãos da igreja. Não é os irmãos da igreja vizinha que visitaram a gente. A simpatia do povo da cidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela impacta a cidade. Isso não quer dizer que ela vai evitar de ser perseguida, porque o diabo sempre vai perseguir a igreja de Deus. Mas uma igreja que ouve a voz do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, consegue a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo. Isso aqui é bom demais. Porque a gente faz um evento desse aqui, irmão Valdete, e a gente pensa assim: nossa, olha o esforço que a gente teve, e aí o povo apareceu. Não, irmão, a gente faz o esforço para a glória de Deus, mas quem acrescenta, quem traz e quem salva é Deus. A gente não tem que ficar contando quantas almas eu ganhei para Jesus. Ninguém é troféu de ninguém, irmão. Porque quem salva é Deus. Quem acrescenta a nossa comunidade é Deus. A gente precisa se esforçar para a expansão do reino de Deus em atividade, para poder cuidar dos necessitados, para poder cobrir quem tem frio, para poder colocar comida na mesa de quem não tem, para poder fazer um esforço e um impacto diferente daquilo que é racional, religiosamente falando. E nesse mover do cuidado da criação, Deus vai acrescentar a nossa igreja, irmão. Mas é pelo cuidado que só o Espírito Santo pode convencer de fazer isso. Porque eu te garanto, se você sair daqui querendo cuidar de alguém pelo esforço próprio,
não dura 2 dias. Mas se todo dia você reclinar sua cabeça, falando, Deus, me enche, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, me enche do teu Santo Espírito, o seu olhar começa a ficar mais carinhoso, mais amoroso, mais misericordioso. Amém? Agora nós vamos para o ato 2 dessa noite. E aqui vai estreitar um pouco. E aí no 3 a gente relaxa um pouquinho. Em cada alma havia o que, meus irmãos? Temor. Aqui nós precisamos falar, se a gente está falando sobre a vinda de Deus, sobre a vinda de Cristo, o noivo buscando a noiva, a gente precisa falar sobre o temor. É o único ponto apontado na Bíblia como um princípio de sabedoria, o temor a Deus. Então, se você sublinhar aí na sua Bíblia, em Atos 2,43, você vai encontrar, em cada alma havia temor de Deus. E esse é o primeiro sintoma que ele traz pós-batismo com o Espírito Santo. As pessoas começaram a ficar temerosas a Deus. E eu quero ler com vocês, Salmo de número 111, versículo de número 10. Olha o que a palavra de Deus, e a partir de agora eu vou ler muitos textos. Porque essa palavra ela é de Deus, é Deus falando, eu vou deixar Deus falar com vocês. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam o que, meus irmãos? Bom senso. Às vezes a gente pede tanto dos outros, em termos éticos, bom senso. Nossa, que a pessoa é tão sem senso. Para o crente, o princípio de sabedoria, para você ter bom senso, é ter temor a Deus. Um crente sem noção, sem senso de direção, é um crente que age por esforço próprio na vida, usa as escrituras e contorce ela, faz malabarismo teológico para poder se defender, suas ações, seus trejeitos, aquilo que ele quer impor sobre as pessoas, e ele faz isso porque ele não teme a Deus. Isso é ser sem senso. É facilmente, é incrível. Presbítero Luizmar, os jovens assim não estão calibrados de Bíblia. Mas aí às vezes eu vou para o gabinete e falo assim, irmão, calma, você está bravo demais, ué. Aí o caba vira para mim e fala assim, mãe Nilza, pastor, o senhor fala isso, mas Pedro era muito mais bruto que eu e Deus usava. Eu falei, tá. Você leu também que até a sombra dele curava? Então calma, porque a sua, até debaixo de sua sombra ainda está calor. Calma. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é primeiro prevalecer no nosso coração, irmãos. Temor de Deus. Eu preciso temer a Deus. Quem gera isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Como é que você vai temer alguém que você não vê? É o Espírito Santo de Deus. Tudo que eu estou ensinando para vocês hoje é um termômetro para você medir a sua espiritualidade, porque a Bíblia diz, analise pois o homem a si, então daqui eu não vou medir nada, mas eu confio na palavra de Deus que fala que é uma espada de 2 gumes, e ela vai entrar no seu coração, e vai dividir o que precisa ser dividido, e diz o seguinte, ele será louvado para sempre, por quem? Pelos que o temem, O cristão que teme a Deus, ele não canta os louvores só na igreja. O cristão que teme a Deus, ele tem palavras na sua boca para poder louvar e cantar todo santo dia. Quer saber se está morrendo na sua fé, irmão? Qual foi a última vez que você parou para cantar a Jesus durante sua semana? Qual foi a última vez que você começou a cantar hino de louvor ao Senhor durante sua semana? Isso é termômetro de espiritualidade, irmãos. Não sou um cara religioso, gosto até de ouvir uns artistas diferentes, mas precisa ter espaço na sua biblioteca, principalmente para os louvores a Deus. Você precisa aprender a cantar louvores a Deus. Você precisa aprender a entoar isso de todo o seu coração. Porque isso é um princípio de quem teme a Deus. Amém? Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 13. Eclesiastes 12, 13. Diz assim para nós. Olha o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Olha que maravilhoso. Eu nem pedi para vocês lerem Eclesiastes todos. Só trouxe a conclusão da carta.
tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ponto. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão do texto bíblico. Olha, deu um monte de ordenanças, promessas, mas deixa eu concluir aqui para vocês, igreja, de tudo que vocês ouviram aqui, desses primeiros 25 minutos de pregação, aqui está a conclusão: temam a Deus e obedeçam os mandamentos dele, meus irmãos, porque isso é essencial para a vida de vocês. Um evento desse é maravilhoso, deixa a gente com saudade, mas se você saiu de um evento desse maravilhoso, mas guardou no seu coração o temor do Senhor, pode ficar tranquilo, o que é seu está garantido, e aqui é no bom sentido, amém? Um outro texto bíblico para nós é Provérbios 15:16, e aqui vem sobre aqueles que são gananciosos, aqueles que eu já ouvi muito trazer para mim, falando assim: pastor, meu chefe faz tudo de errado e está rico, e eu que sou crente, parece que piorou depois que eu converti. Eu temo o Senhor, eu faço certinho, as coisas não estão indo como eu queria, mas o meu amigo está mexendo com coisa errada, está bem. Isso aqui é para você guardar o seu coração no dia dessa aflição. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação no coração. Acabou, irmão. O seu Deus é um Deus que já não deixa que a sua mesa falte o pão. O seu Deus já é um Deus que tem cumprir as suas promessas, porque Ele disse: não vai passar frio não, tem roupa para vestir, tem sapato para calçar, tem comida para comer. Vocês estão muito melhor do que o filho do homem, que não tinha onde reclinar a cabeça. Hoje aqui na igreja, graças a Deus, só não dorme quem sem travesseiro, quem não quer, irmão, porque Deus deu. E às vezes nosso coração está tão longe do Espírito Santo de Deus, que a gente está muito mais preocupado em reter e ter, do que compartilhar. Gosto muito de uma fala do pastor Douglas, tem um canal com a juventude, do Jesuscope, que ele fala assim: irmão, duas coisas. O primeiro, crente não pode ter sofá branco, porque todo mundo tem sofá branco, a mulher não deixa sentar, então você precisa ter um lugar onde você consegue receber as pessoas na sua casa. E segundo, o irmão compra o carro, a primeira coisa que ele vem e faz é: pastor, apresenta para a gente. Aí ele começou a perceber que os irmãos, Deus apresentava, Deus abençoava, ganhou o carro, era o primeiro a ir embora. Ele falou: irmão, eu preciso explicar uma coisa aqui, você está entendendo as coisas erradas. Você tem certeza que quer que eu apresente diante de Deus o seu carro? Quero, pastor, Deus me deu. Tem certeza? Porque Jesus tem uma mania. Quando você apresenta diante dele, ele levanta, dá a graça e compartilha. O que ele quis dizer com isso? Tudo que nós temos não é nosso. Um dia será cobrado de nós tudo aquilo que Deus nos confiou. Cada centavo, cada real, cada pneu, cada combustível. E Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei de ferramenta para a expansão do meu reino? Ou você está achando que tudo aquilo que Deus te dá aqui é só cumprimento de promessa? Ou você está achando que tudo que Deus te dá aqui é só para o seu bel conforto, para o seu prazer? Deus falou que esse tempo aqui, meu irmão, é tempo de mão sangrando, é tempo de trabalho. O único lugar que Ele mandou você a juntar tesouros foi aonde, igreja? Aonde, igreja? Está vendo que sai até mais difícil da boca? Porque é o que está no coração. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Qual que é um traço que a gente viu no primeiro ato aqui, irmãos? Cheios do Espírito Santo, tinham prazer na comunhão, cuidavam uns dos outros. Qual que é um traço de uma pessoa que está há muito tempo dentro da igreja, se torna uma religiosa e não instruída pelo Espírito Santo de Deus? Ela começa a julgar usando a palavra de Deus, mas com parcialidade. Usa a palavra de Deus e comete injustiça. Não olha para o texto e fala assim: julgue com cuidado, mas assume o papel como se fosse juiz de Deus. E aí tem um problema. Você, irmão e irmã, que está com a leitura da Bíblia em dia, todo o Novo Testamento, até a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quantos problemas, e aí a caixa de bombom para quem trazer primeiro, Deus teve com pecadores que não conheceram a palavra de Deus.
Quantos embates agora Deus teve com os religiosos que o esperavam? Primeiro tempo, a gente gasta para todo mundo da igreja, mas esse tempo é o Senhor chamando a nossa orelha, que a gente está chegando aqui nessa conferência. Você não pode sair daqui mais religioso, irmão. Você tem que sair daqui mais crente bíblico, cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que sair daqui com o olhar da justiça de Deus, lembrando que é Ele que separará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. É Ele que separará os peixes bons e os peixes ruins. Isso não é trabalho seu, irmão. Mas todo mundo que se esconde por detrás da religiosidade traz consigo a falta do zelo e do cuidado, e acaba cometendo, para justificar aquilo que quer, injustiças em nome da palavra, porque foi usando a palavra que os judeus levaram o nosso Senhor à morte. Foi combatendo com a palavra que tentaram colocar armadilha sobre ele para poder errar antes, e o governo de Roma pegar o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, isso são características daqueles que não têm temor a Deus. E se você não teme a Deus, isso é sinal de que você não está preparado para a segunda vinda de Jesus. Porque aqueles que não são cheios do Espírito Santo de Deus, Deus não os reconhecerá diante dele. Trabalhou aqui na igreja, fez um monte de projeto, um monte de trabalho, mas o Senhor nunca soube seu nome. Agora, antes de terminar, lembre-se, é preciso ter temor a Deus, e o temor a Deus sempre levará você em direção à palavra de Deus. Irmão, chega 2025, e a maior preocupação dos irmãos, eu não recebi uma pergunta teológica esse ano, mas o que eu recebi de gente perguntando se esse papo era o anticristo é brincadeira. Isso é imaturidade bíblica. Aonde que nas escrituras, na doutrina dos apóstolos, se revelou que o líder religioso das nações que o mundo reconhece hoje seria então o anticristo? E se for, irmão, a Bíblia fala que se Jesus voltar antes da tribulação, você tem que estar como? Buscando a santificar? Mas e se for durante, você tem que estar como? Buscando a santificação. E se for depois, irmão, você tem que estar como? Sua pergunta levanta para mim um cheiro de outra coisa. Gente que está deslizando na fé, isso aqui é um indício. Quando eu posso saber que ele está voltando? Que aí eu dou uma corrigida na vereda. Que aí eu corrijo os meus passos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está fazendo esse tipo de pergunta, é engolido por esse tipo de coisa, quer dizer que primeiro, você não teme ao Senhor, você teme o anticristo. Segundo, se você temesse ao Senhor, você iria para a Escritura, te falta domínio da Escritura, vontade de sentar com a palavra de Deus. E se você não tem o primeiro e nem o segundo ponto, irmão, quer dizer que o terceiro, eu te garanto, você não está preparado para o dia da vinda do Senhor. Por isso nós dizemos o tempo da misericórdia. Por isso nós dizemos o tempo da misericórdia. Falta temor. Falta temor, porque como a gente tem pouco tempo de comunhão uns com os outros, a gente acha que sempre o exemplo de comunhão está do lado de fora. Os mártires que morreram, os apóstolos que foram sacrificados. Aqui perto a gente não pode achar ninguém. E eu achei tão interessante o que Jesus fez hoje, porque pela manhã, quando eu estava começando a redigir as mudanças que o Senhor foi conduzindo no meu coração, literalmente, eu estava com esse sermão, o pastor Sebastião sabe, pronto há 2 semanas. E eu estava orando durante essa semana, inquieto, e de ontem para hoje, o Senhor solicitou algumas alterações. E quando eu escrevia, eu tinha um momento que eu estava orando com Jesus já. Estou um pouco aflito. Estou tendo que experimentar de uma outra expectativa o que é o ID do Senhor. Porque eu estava no plano perfeito. Acabei de casar, meus pais estão perto, minha família está perto. Bom demais, que zona de conforto maravilhosa. E aí 40 dias de casados, eu recebo a notícia, meus pais, pastores na Assembleia de Deus do Campo de Palmeiras, foram transferidos pelo pastor presidente para Itainópolis, uma cidade de 10 mil habitantes no interior do Piauí. Para ver agora, se for só eu, sem minha esposa, R$ 2.400 para ver meus pais. A distância agora, que parecia uma coisa que não existiria tão cedo, começou a existir, começou a ser um negócio que eu não sabia que ia ser difícil para mim, e começou a ser difícil para mim. E eu comecei a orar para o Senhor, tenho falado com o Senhor. No dia que eles estiverem indo embora, no dia que for a despedida deles, e eles estiverem saindo daqui, eu vou estar trabalhando lá no retiro espiritual. Não vou estar nem para despedir deles. E aquilo foi mexendo comigo. E aí eu lembro que nessa oração,
o Senhor me trouxe o seu nome, Gustavo. E aí o Senhor estava falando comigo na oração, e Ele me fez olhar para você, e aí foi interessante, porque aprender com alguém mais jovem, me faz lembrar de por que muitas vezes a gente está olhando para os antepassados, e não para os de casa, porque a gente tem pouco tempo de comunhão. E aí o Senhor conversando comigo falou assim, olha para ele, chegou aqui com 16 anos, sozinho, sem os avós, sem os pais, e congrega. Você vai ficar sem os seus agora, mas ele foi, trouxe a família para cá, as coisas não saíram como planejado, porque cada um toma a sua própria decisão, mas continua de pé, com temor a Deus, servindo ao Senhor, com aquilo que tem, com tudo que tem. E o Senhor me usou alguém mais novo, para falar o meu coração. Tem gente que por muito menos, abandona a fé. E às vezes eu estou olhando para a minha situação e não percebendo que tem gente perto de mim, que está sem a família, mas continua fiel ao Senhor. Agora eu tenho uma nova família, eu ainda tenho a esposa. Mas muitas vezes nós não sabemos disso, e Jesus precisou me contar, porque falta comunhão nossa uns com os outros. Como é que a gente pode falar então que a gente está cheio do Espírito Santo de Deus? Como? O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É só falar em línguas. E Deus está mostrando para nós, não, eles cuidavam uns dos outros, porque tinham um temor. Onde está, irmãos, a nossa comunhão, a nossa preocupação com os que estão dentro de casa? Onde está o nosso temor a Deus? Porque se verdadeiramente realmente temêssemos a Deus, não precisaria de Deus falar ao meu ouvido e eu te contar aqui nessa noite. Nós já saberíamos. Ato de número 3. Nós vamos caminhar para o final nessa noite. Toda essa abertura, a chamada de atenção que eu preciso trazer para a igreja, foi naquilo que o Senhor mudou o meu sermão, é para lembrar vocês que a gente não corrigir essas coisas, a gente tem que ficar com medo da volta, e não ter entusiasmo com ela. Mas se a gente pedir a Deus, para Deus corrigir as veredas do nosso coração, aí a gente tem que estar cheio de expectativa sobre a volta de Jesus. Aí sim nós podemos cantar que Ele virá. E eu preciso lembrar, agora sim, entrando no tema do sermão dessa noite, eu quero levar vocês para Hebreus capítulo 9, versículo de número 27 e 28, que diz assim para nós, Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem estava destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, querida igreja. Nós cremos na salvação, nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, amém? Nós cremos que um dia Jesus voltará, amém? Mas é preciso temor para lembrar, Ele não virá mais para poder tirar o pecado do mundo. Ele virá agora para trazer salvação aos que aguardam. Você tem aguardado a volta de Cristo, meu irmão? Você tem aguardado a volta de Cristo, irmão? Parte dos seus hinos, da sua oração é Maranata, irmão. Porque Ele vai vir para trazer salvação para quem aguarda. Em outras palavras, cuidado, se no decorrer depois dessa conferência, 6 meses depois, você já não canta para Jesus voltar mais, você não ora para Jesus voltar mais. Isso quer dizer, meu irmão, que você não está aguardando o prazer de ser salvo por Deus. O finalmente. E se Ele não virá como aquele que tirará o pecado do mundo, como Ele virá, João? Como o juiz, para trazer a sentença para aqueles que não creram. Por isso é tempo de Deus e de misericórdia,
para olharmos para o Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados, irmãos. É tempo de olhar para Deus e perceber que não é tempo de tortura sobre as tentações que você tem vivido. É tempo da misericórdia de falar, ainda dá tempo de pedir perdão, de corrigir o meu comportamento, de ser cheio do Espírito e clamar pela volta dele com ânimo. Muitas vezes, irmãos, a certeza da salvação, ao invés de nos deixar descansados para ir para a missão e entrar de cabeça na missão, nós fazemos o contrário. A gente se torna preguiçoso, porque a gente sabe, se eu estou salvo, aí eu vou na igreja quando me é conveniente, eu trabalho na igreja quando me é conveniente, eu prego para alguém quando me é conveniente, afinal de contas eu tenho a certeza da salvação. Pedro está dizendo, me mostre suas obras, se eu digo se você é salvo ou não. Não porque as obras justificam vocês, mas um salvo não se comporta como se não o reino de Deus não estivesse acontecendo. Um salvo não se comporta como se ele não estivesse na grande comissão, em missão. O salvo não se comporta assim. A gente precisa abrir os olhos, irmãos, arregaçar as mangas, irmãos. Tem muita gente muito mais jovem dando exemplos mais velhos. Mas isso é o que a Escritura disse. Quando Paulo foi escrever ao Timóteo, falou assim, guarda os seus passos, Timóteo, para que você seja exemplos mais velhos. É o momento da gente olhar para dentro de nós mesmos nesse dia e falar assim, será que eu estou cantando para Jesus voltar? Mas será que eu estou no caminho certo? Porque às vezes, irmão, você tem que lembrar, estar na igreja não é estar salvo. Um salvo vem para a igreja porque ele é salvo, mas estar aqui não quer dizer que você é salvo. Isso não é para dar medo em vocês, isso é para gerar consciência, porque o salvo, ele está na grande comissão de Deus. Ele prega em tempo e em fora de tempo. Ele faz quando tem e quando não tem. Porque ele confia que o Senhor da obra vai dar o recurso para ele poder fazer a obra. Isso, está vendo? É doido, não é? Mas isso é só para quem crê. É só para quem crê. A gente precisa começar a abrir os nossos olhos. Jesus está voltando, eu estou clamando por isso. O que eu preciso fazer? Atos 1, do 9 ao 11. Antes do Pentecostes acontecer. Isso aqui é maravilhoso. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles estavam fazendo o quê? Vendo Jesus subir, irmãos. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, proclamai. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Ele foi, mas ele volta. 2 homens de brancos. Foram homens? Deus precisou mandar os anjos. Porque olha para você ver o nível da nossa incredulidade. Irmão Valdete, os caras viveram 3 anos com Jesus, viram partir pão, andar em cima da água, viu morrer e ressuscitar, e quando subiu o coração ficou assim, não volta mais não. Gente, e nós que não vimos nada disso. Aí Deus teve que mandar para eles 2 anjos para falar assim, ó, calma, esse que está subindo, do jeito que vocês estão vindo, ele vai descer para buscar vocês. Aí você fala, João, então como é que faz, pastor? A gente não viu isso também? Então eu digo as palavras do Senhor para vocês. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado os que não viram subir, mas creem que Ele voltará para buscar. Bem-aventurado os que não sabem o dia de amanhã, mas têm a certeza da salvação, porque Jesus justificou todos vocês. Irmãos, acorda, para com medo, para de ficar com medo, com coisa alheia. Coisas, como eu disse aqui, problemas teológicos. Tem crente que morre de medo de macumba, por exemplo. Irmãos, tem gente que vem do retiro espiritual, aí a pessoa tinha um envolvimento, fala assim, tem que fazer uma campanha de 60 dias para você ser liberto. Deixa eu te falar, então a gente não acredita no mesmo Deus. Porque o Deus que eu acredito, contou para mim que o sangue de um só homem foi poderoso o suficiente para verter o pecado de uma humanidade inteira. Por que você acha que o sangue de Jesus é menos poderoso do que uma galinha na esquina, irmão? Isso tem um problema.
um problema na sua fé, um problema no Deus que você acredita, e ele não é bíblico. E ele não é bíblico. O nosso Deus, quando foi solicitado pelos apóstolos, falando assim: Senhor, fiz tudo que o Senhor mandou, orei, falei, pulei, não saiu o demônio. Ele falou assim: porque para vocês falta jejum. Por isso que o pastor Lindomar fala assim: ó, a igreja tem que orar e jejuar 30 dias, porque na hora que chegar lá e tiver que expulsar demônio, irmão, tem que estar em dia. Não tem que Jesus descer, pedir para um anjo descer e falar assim: ó, não jejuou os 30 dias. Não, é preciso estar em dias, orar e jejuar para poder expulsar. Mas o nosso Senhor chegou diante e falou assim: sai agora, acabou. Mas tem irmão que tem muito mais medo do diabo que de Deus. Como é que você espera na volta dele? Deixa eu te lembrar uma coisa, tem uma passagem na escritura que diz para nós o seguinte: quando Jesus se aproximava e um endemoniado viu ele, eu estou tentando expressar o que o diabo estava fazendo dentro da pessoa, gente. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Ué? Você veio foi antes da hora, já veio para condenar a gente, mas nem era chegada a hora, ué. O diabo, sabendo que vai ser condenado, quando viu Jesus, falou assim: chegou minha hora, eu vou ser condenado agora. Jesus chegou para dar a sentença. E tem gente sentada aqui 10 anos, vivendo como se Jesus não fosse voltar, e quando fala dele, nem um pelo do braço sobe. O diabo que você teme mais que Deus, tremeu quando viu Deus encarnado, e você ainda com medo do que estão falando de você, do que estão fazendo contra você. Então você precisa passar por esses 3 dias de novo aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 ao 17, diz assim para nós a palavra de Deus: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para... Só consegue dar glória a Deus quem está esperando o dia que será para sempre. Não é o que a gente canta? O dia que será para sempre. Nesse dia, quando abrir o céu, o único arrepio é de falar assim: a hora chegou. E não medo, e não temor de achar que eu fiquei, não sei se está em dia. Porque quem anda com o Espírito Santo suporta as suas tribulações, até que chegue o grande dia, o dia que será para sempre, igreja. Marcos capítulo de número 13, versículo de número 24 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. Vocês conseguem preparar Te Exaltamos, Ademar de Campos? Consegue? Nós estamos caminhando para o final. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a luz. Atenção nesse texto, irmão. Depois os teólogos de plantão discutem comigo lá fora, mas isso aqui eu só vou ler o texto bíblico. Olha isso aqui. Mas naqueles dias, volta, por gentileza, eu quero a atenção da igreja nisso aqui. Mas naqueles dias, após a tribulação, após o quê? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, após o quê? Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Após, e aí versículo de número 27. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus... Quem que é eleito de Deus aqui? Quem é eleito de Deus aqui? Dos 4 cantos da terra, dos confins da terra até os confins do céu. Nesse dia, após a tribulação, o Senhor aparecerá e enviará os seus anjos para nos buscar, igreja. Por que eu estou trazendo essa palavra para vocês sobre o dia da vinda de Jesus?
Não gaste seu tempo se perguntando o quanto vai piorar. Gaste seu tempo buscando revestimento do Espírito Santo de Deus. Guarde seu tempo lendo a Bíblia enquanto você pode, porque no dia que o governo tirar da sua mão, você tem que ter ela de cabeça. Guarda a palavra aonde que o salmista manda guardar? No seu? Opa, peraí, vai ter o dia que você não vai ter ela na mão, no celular, no tablet. Vai ter o dia onde ela vai ter que ficar no meu coração. Porque quando as coisas arrocharem e a tribulação vier, é só aguardar. Porque em um piscar de olhos, o céu vai abrir e os anjos descerão para nos buscar, meus irmãos. Amém? Apocalipse 22, versículo 12. Quero que a igreja fique de pé comigo nesse momento. Isso aqui é para nós, igreja. Quero que vocês leiam comigo. Eis, vamos juntos? 1, 2, 3. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Está trabalhando aqui na terra, irmão? E sai do retiro falando assim, ó, será que o pastor vai me colocar no púlpito depois? Será que vão colocar minha foto falando assim, ó, muito obrigado? Deixa eu te falar, a recompensa não está na mão do Lindomar, não está na mão do Sebastião, não está na mão da pastora Natália, não está na minha mão, desculpa. Lamento te informar, a recompensa de quem trabalha para Deus está na mão de quem? Está na mão de quem? Está na mão de quem? Você trabalha para quem, irmão? Você trabalha para quem, irmão? Você trabalha para quem, igreja? E aí aquele que trabalha para Deus descansa, porque a recompensa está guardada com ele. Isso aqui é para quem crê, irmão. Para quem não crê, fica olhando como se estivesse entendendo nada para mim. Para encerrarmos, o grupo de louvor pode subir. Apocalipse capítulo 15, versículo de número 4. Vamos juntos, mais uma vez. 1, 2, 3. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso aqui é uma palavra dizendo o seguinte: todas as promessas se cumpriram e não vai ter quem que não vai se curvar diante do nosso Deus. Porque o que ele está falando para nós? Porque somente tu é o que, igreja? O que? Somente tu é? Vamos lá de novo, somente tu é? Santo. E eu quero fazer um desafio para a igreja agora.